Mas aí, quando o assunto é família, nem sempre dá pra gente cuidar com teatro, não. Às vezes é com verdade mesmo, né, Sheila? Quando o assunto mesmo é até a verdade, mesmo discutindo herança, você tem que ter postura e você tem que ter equilíbrio emocional para lidar, até para exigir os seus direitos. E exigir direito nesse universo é dizer assim, vamos deixar tudo no papel. Tudo no papel. O assunto Café com Direito, herança. Sheilinha, a gente ficou com algumas dúvidas da semana passada, né? Então vamos lá conversar com essas dúvidas de cara, tá? O pessoal, você dá só uma recapitulada no que a gente explicou semana passada, que a herança é diferente. Isso, vamos lá. Bem rapidinho. Primeiro, porque é rapidinho, mas eu achei muito bacana os telespectadores. E teve um que fez o seguinte, fez um elogio a nós duas, que a gente é muito divertidas juntos. Eu adorei esse elogio e agradeço. A gente tenta, porque falar de direito é uma coisa chata, e tenta pelo menos quebrar aqui o clima. Olha bem, a primeira coisa que a gente deixou muito claro é que herança, só existe a herança após a morte. Isso é importante você saber, porque tiveram perguntas desse tipo. Você pode renunciar à herança, né? Você pode renunciar à herança em favor dos seus irmãos, você pode renunciar à herança referente a um companheiro, a uma mãe, sem problema nenhum, renunciar à herança. Mas o primeiro ponto, a herança, tem que haver o falecimento. Quando, que aí era importante, porque a gente falou de sucessões a semana passada, é importante saber, por exemplo, se um pai, por exemplo, deixa um bem ou durante a vida ele beneficiou mais um filho do que o outro, quando for o momento da herança, ele pode pedir para equiparar aí a legítima, a parte que era do outro. Não, você já deu uma casa em vida, agora vamos tentar equilibrar essa questão. Você falou em morte, é uma dúvida que tem aí, ó. Só tem herança depois de falecimento. Meu pai faleceu e deixou uma casa como herança. Na época, eu e minha irmã éramos pequenos. 4 anos depois da morte dele, a minha mãe vendeu a casa e comprou outra. Ela pode vender essa casa sem nosso consentimento? Olha aí, vamos lá. Essa é exatamente o que a gente estava comentando. O que ocorreu foi o seguinte, com o falecimento do seu pai, a gente falou muito bem da meação. A sua mãe tinha direito a 50% desse bem. E de acordo com o regime de casamento que eles tinham, ela poderia também ser herdeira. Então, vocês tinham 50% já era dela. E ela poderia participar nos outros 50%. Ao fazer isso em escritura pública de inventário, o bem no cartório passou a ser de vocês. Mesmo você sendo de menor, ela por representação, o seu nome e o da sua irmã vai estar na escritura, mas aquele imóvel, você tem um percentual sobre aquele imóvel, a parte da herança do seu pai. Os 50 retomando da sua mãe. Com o tempo, ela fez melhorias e aí ela pode vender essa casa. Claro que se vocês têm o nome de vocês na escritura, vai precisar da autorização e da assinatura. Vocês hoje de maior, tá? Porque já passaram-se 16 anos. Vocês de maiores para poder assinar a venda desse novo bem. E é claro que nesse caso, essa nova casa, vocês também terão o percentual de vocês. Só que lembrando que mesmo dessa nova casa, a maior parte do valor envolvido foi da sua mãe. Porque dela, ela tinha a meia-ação, que era dela, 50% da casa, e ainda poderia estar participando da herança. Seria proporcional. Mas se foi feito realmente, legalmente, o inventário, vai precisar da assinatura de vocês para vender ou não a casa. Terá que ser um consenso. Vamos ver, próxima dúvida aí. Coloca na grande ali. A avó da minha noiva, naquela grandona ali, chega. A avó da minha noiva criou desde bebê, né? Então ela tem direito à herança. A pessoa, ele é noivo com a moça, foi criada pela avó e ela tem direito à herança da avó? Claro, aí foi o que a gente discutiu ontem. Ela vai ter, olha bem, se no caso a avó dela a criou exclusivamente porque o pai é falecido, ela vai herdar por representação. Se o pai não é falecido? Se o pai não é falecido, o herdeiro é o pai dela. Se o pai dela já está com outra família, com alguma outra coisa, infelizmente, nessa questão da sucessão, no caso tendo os pais, a herança passa para o pai dela, não é para ela como neta. Mesmo tendo sido criada pela Exatamente, avó. Porque o que acontece? A não ser que a avó, a Fernandinha, tinha feito legalmente, né, não acredito que tenha acontecido isso, a adoção, né? O que ela pode, se for menor e se um dia estiver incapaz, seria ficar com a pensão da avó.
Entendeu? Porque Mas prova não, dependência. já tá noiva, não é? Não é né? o caso. É. Exatamente. Então, infelizmente, se seu pai estiver vivo, a herança é do seu pai. Que é a sucessão. Exatamente. Muito bem, vou pro intervalo comercial. Tem mais uma dúvida? Mais uma. Foram 3 ou 4, vamos né? uma, Tem mais muita uma, a gente coisa. vai pro intervalo. Meus avós tinham algumas propriedades que já foram herança dos pais deles, certo? Quando eles morreram, o marido da minha tia se apossou do terreno. Ele morreu e hoje ela mora nesse... Ela morreu e hoje ele mora nesse lugar com outra mulher. Quais são os direitos dele? A família perde o direito sobre o terreno? Claro que não. A gente responde agora ou vai pro intervalo? Pode responder agora. Olha bem, o fato específico que a gente percebe é que nessa história da transição do inventário, as pessoas não fazem o inventário. Então, não fazem isso de forma correta. Então, vão deixando e aí, quem tem direito acaba também deixando. No seu caso específico, você tem direito. Ele teria, por uma questão da parte que caberia à esposa dele, que seria sua tia. Né? Então, o que acontece? Ele simplesmente foi mais esperto, ou pelo menos ele usufruiu desse direito dele, foi apossando e vocês foram deixando pra lá. Né? E aí não fizeram nada, mas é um direito sim, e agora é trabalhoso, porque você, ao fazer um inventário para você tomar posse e ter o seu nome no registro desse imóvel, imagina a quantidade dessa terra, tem que ser feita os outros inventários até chegar a você. Mas você tem direito, ele tem, no caso específico, se a esposa dele faleceu, ele deve ter ficado com alguma parte, e se ela tivesse filhos, também. Então, você tem que ver toda a linha de sucessão das suas tias, quantas eras, mas você, como neta, né, você também teria direito em relação à sua mãe, ou você é a sua mãe. Então, é importante você procurar um profissional dessa área e ir atrás. Vai ser demorado, mas se você junta bons advogados, se faz bons acordos entre as partes, você pode resolver de uma forma mais simples, porque é o custo de transferir isso, né, em cartório, reúne a família e a melhor coisa é deixar cada um com o seu percentual dentro do inventário ou vender. Ô, Sheila, se ele deixaram do uso capião, se ele tá lá mais 5 anos, né, assim que você falou uma vez aqui. Exatamente. É rápido, tá, Desirê? Ela pode até deixar para responder no próximo bloco. Se ele comprovar que tá lá há 5 anos, que fez melhoria na casa, no terreno e tudo, ele tem direito? Pode responder. Olha, Fernandinha, se eles provarem que ele estava lá utilizando de uma parte do imóvel, tá? E aí ele aproveitou de uma situação legal, que é uma herança, não, os herdeiros, eles podem questionar isso. Sim. Porque existe um título também de herdeiro, de proprietário referente a isso. Aí você pergunta, olha, ele consegue provar que ninguém nunca ligou, nunca foi lá, foi consensual. Aí ele entrando com o processo, não imagina como diminuir o tempo. É uma boa briga. Por isso, a melhor forma realmente é sentar e tentar organizar da melhor forma. Ou vendendo, ou mesmo achando um comprador. Mas, pelo amor de Deus, gente, vamos aprender a legalizar as coisas. O custo compensa. A gente tá caro, aumentou muito de dezembro para janeiro, houve um valor, aumentou, eu considero assim, exorbitante, as custas em cartório, né? Então, assim, mas vale a pena o sossego do futuro. Sheila Sodré continua com a gente no próximo bloco, falando sobre herança, tá? E ela vai explicar também as outras dúvidas do nosso Zap.